O título principal da mensagem é Obediência Ser Aprendida, e o subtema de hoje é Como Deus Estabelece o Seu Reino. E o texto básico é Hebreus 5, 8 e 9, que nós vamos ler progressivamente. Nós queremos fazer nesse texto, nesta mensagem, 3 destaques. O primeiro é que o Senhor Jesus aprendeu a obediência através do sofrimento. Isso temos destacado em mensagens anteriores, mas vamos fazê-lo de uma forma diferente do que temos feito, embora sem deixar de ver a essência do texto. Hebreus 5,8 diz assim: embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. O sofrimento exigiu do Senhor, exigiu obediência do Senhor. O sofrimento exigiu obediência do Senhor. Jesus não trouxe a obediência consigo. Ele não veio obediente. Ele veio como homem, como eu e você chegamos nesse mundo. Jesus aprendeu a obediência através do sofrimento. Assim como Deus garantiu o princípio da obediência através de Jesus, assim também estabeleceu a sua autoridade através de Jesus. Nós temos dito vez após vez que não adianta existir a autoridade se não há obediência a esta autoridade ou a essa autoridade. Então, a autoridade por si só não é bastante. Para que realmente haja o relacionamento desejável da parte de Deus, nosso com Ele e dele conosco, é necessário que haja obediência da nossa parte. Senão, não adianta nada Ele ser Deus, se Ele não tem de nós a obediência que Ele espera que nós tenhamos para com Ele. Nós vamos ver então agora como Deus estabeleceu o seu reino com base nesta autoridade. Eu disse que assim como Deus garantiu o princípio da obediência através de Jesus, Ele foi o único que foi obediente no sentido pleno, assim também estabeleceu a sua autoridade através de Jesus. Jesus veio ao mundo de mãos vazias. Ele não trouxe consigo a obediência. O texto de Filipenses 2, 6 e 7 nos faz ver isso. O texto diz assim, que está falando de Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Antes de vir ao mundo como homem, ele era Deus. E, portanto, não devia obediência, porque ele era e é Deus. Mas ele, quando veio ao mundo, ele abriu mão da sua divindade e se tornou homem, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Ele aprendeu a obediência através do sofrimento. E assim, Jesus tornou-se a fonte
de salvação eterna a todos os que lhe obedecem. Hebreus 5:8 diz assim: embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, e tendo se tornado perfeito, humanamente falando, tornado perfeito, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. É muito importante nós entendermos que Jesus não veio apenas para nos salvar. E Ele nos salva do pecado, da condição de pecadores, e nos faz e nos capacita a sermos obedientes. Passando por sofrimentos após sofrimentos, Jesus aprendeu a obedecer até chegar à morte de cruz. Quando Jesus deixou a sua condição de Deus para se fazer homem, ele tornou-se um homem fraco e sofredor. Talvez você ache estranho dizermos isso, mas isso está escrito. O apóstolo Paulo escreveu isso na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 4, a primeira parte. Porque de fato foi crucificado em fraqueza. Em fraqueza porque o homem, como os demais homens, ele passou por toda a experiência pela qual nós sabemos, ele passou como homem, sofreu como homem, morreu como homem. Por isso que o texto diz, porque de fato foi crucificado em fraqueza. O texto não termina aí, mas esse é o texto, é a parte que queremos destacar. Quando Jesus deixou a sua condição de Deus, a sua divindade, para se fazer homem, ele tornou-se um homem fraco e sofredor. Nós encontramos isso também no livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 5, que previu com antecedência de, no mínimo, entre 600 a 800 anos antes de Cristo, a morte de Cristo, com detalhes impressionantes. Ele disse assim acerca de Jesus. Aliás, no verso 3, Isaías 53, 3, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Quem não fez caso dele? Aqueles que viveram no seu tempo. Não foram todos, muitos creram nele, mas a grande maioria o rejeitou, o desprezou, não fez caso dele, viu apenas como um homem, como os demais homens. Cada sofrimento pelo qual Jesus passou, amadureceu num fruto de obediência. Isso desde o início do seu ministério, a experiência da tentação até o que podíamos chamar de a última tentação lá no Getsêmani, onde ele foi tentado. Aliás, não foi tentado no sentido de uma tentação semelhante à do início dele, no deserto, mas ele pediu ao Pai que, se fosse possível, passasse dele aquele cálice, mas se entregou também para fazer a vontade de Deus. Nenhum sofrimento foi capaz, no entanto, de incitá-lo à murmuração ou à impaciência. Você não viu nenhuma palavra, não vê
e não verá nos escritos dos evangelhos nenhuma palavra de Jesus expressando murmuração, expressando impaciência, porque ele estava sofrendo. Como diferem disso alguns cristãos que não conseguem aprender a obedecer mesmo depois de muitos anos. Continuam murmurando, continuam reclamando, continuam realmente revelando a sua insatisfação com o que eles estão vivendo. Como difere então muitos cristãos daquilo que Jesus vivenciou. Quando surge o sofrimento, murmuram, ficam zangados, indicando que ainda não aprenderam a obedecer. Eu e você precisamos ver em cada experiência difícil algo que Deus quer nos ensinar, e Ele quer nos ensinar, sobretudo, a obediência. Jesus, no entanto, ao passar por toda espécie de sofrimento, exibiu sempre um espírito obediente, tornando-se a nossa fonte de salvação eterna. Por isso, Ele é também o nosso Salvador. Eu vou ler novamente o texto que eu já li anteriormente, Hebreus 5, 8 e 9. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Quando nós encontramos o sofrimento e aprendemos a obediência, tal obediência é verdadeira. Eu vou dizer novamente, quando encontramos o sofrimento e aprendemos a obediência através desse sofrimento, essa obediência é verdadeira. Ela foi aprendida através do sofrimento. Nossa utilidade não fica determinada através do sofrimento, mas pelo tanto de obediência que aprendemos por meio desses sofrimentos. Só os obedientes são úteis para Deus. Enquanto o nosso coração não for amolecido, o sofrimento não nos abandonará. Nosso caminho passa por muitos sofrimentos. Os que amam os prazeres e as coisas fáceis são inúteis para Deus. Vamos, portanto, aprender a obedecer no sofrimento. A salvação torna as pessoas obedientes e também alegres nele, no Senhor. Se nós só buscamos a alegria, nossos bens espirituais não serão abundantes. Mas aqueles que são obedientes experimentarão a abundância da salvação. Jesus disse: essas coisas eu tenho dito a vocês para que a minha alegria seja completa em vocês. Então não vamos transformar a natureza da salvação. Nós vivemos tempos difíceis em que tem se pregado uma salvação barata, onde nós podemos continuar a viver uma vidinha como nós achamos e queremos,
e não como Deus quer que nós vivamos. Vamos, pois, obedecer. Jesus, tendo sido aperfeiçoado pela obediência, tornou-se fonte de salvação a todos que lhe obedecem. E tendo sido aperfeiçoado porque ele viveu todos os processos de aprendizado e foi perfeito até o fim. Mas ele passou por esse processo. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Deus nos salva, então, para que nós possamos obedecer a sua vontade. Não é à toa, não é sem razão que Jesus foi feito Senhor. Para que ao nome dele se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Ele também disse: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Então, se travamos conhecimento com a autoridade de Deus, descobriremos que a obediência é fácil. Pode parecer um paradoxo no que estamos dizendo, mas vamos continuar e vamos entender. Descobrimos que a vontade de Deus é simples, porque o próprio Senhor Jesus sempre foi obediente e nos transmitiu esta vida de obediência. Não é sem razão que recebemos o Espírito de Deus. E é o Espírito de Deus que nos capacita a obedecer. Através da obediência de um homem, Jesus, muitos receberam graça. Romanos 5,19 diz assim: porque como pela desobediência de um só homem, ou seja, Adão, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, que é, no caso Jesus Cristo, muitos se tornarão justos. Muitos se tornaram e se tornarão justos. Então, a nossa obediência é possível por causa do que Jesus fez na cruz e porque Ele é parâmetro, Ele é modelo para nós seguirmos os seus passos. Jesus obedeceu por amor do reino de Deus. A redenção tem um alvo: promover o reino de Deus. O reino de Deus é o governo de Deus em nós. Nós falamos de 3 destaques. Vamos para o segundo. Segundo destaque: Deus estabelecerá o seu reino. Você já notou como a queda dos anjos e dos homens afetou o universo, criando um grande problema? O propósito de Deus era que os seres por ele criados acolhessem a sua autoridade. Isso é visto desde o início, lá no Éden, quando Deus estabeleceu: olha, você pode fazer tudo, agora não faça isso. O homem podia comer de tudo que Deus havia criado, mas ele disse: olha, dessa árvore você não vai, do fruto dessa árvore você não pode comer. Ali Deus estava querendo que o homem entendesse e aceitasse a sua autoridade. No entanto, anjos e homens, como nós sabemos, rejeitaram a autoridade de Deus para viverem uma vida de independência. É interessante observar que Deus não pode estabelecer a sua autoridade nos seres criados, mas não pôde, né?
até que Jesus viesse, mas mesmo assim ele não a retirou daqueles a quem ele conferiu autoridade. Nós vemos um caso, no primeiro caso é o caso de Satanás. Deus não retirou a autoridade dele. É claro que ele tem limitações, ele só pode fazer o que Deus permitir, mas ele tem autoridade. A Bíblia diz que no final dos tempos, muitos vão dar ouvidos a espíritos enganadores que procedem do maligno, e eles vão dar crédito a esses sinais e maravilhas que ele vai fazer, por não darem crédito à verdade. Está escrito em segundo livro de Tessalonicenses, capítulo 2. Outro caso que é evidente ser que Deus não retirou a sua autoridade é o caso de Saul. Deus retirou o seu espírito, Deus não estava presente mais na vida dele, mas a autoridade dele não foi retirada. Tanto não foi que Davi se submeteu a essa autoridade durante toda a sua vida. Foi perseguido, acuado de várias formas. Saul tentou tirar a vida de Davi, mas Davi não levantou a sua mão contra Saul. Uma das mensagens anteriores é relacionada a Davi. Infelizmente, nesse dia faltou luz e a gravação que foi feita deixou muito a desejar, mas ela vai estar, já coloquei à disposição da igreja, e ela vai estar mesmo precariamente disponível a partir de hoje para qualquer pessoa que queira entrar no canal Preciosidades Bíblicas. Então, Deus retira a sua presença, mas não retira a sua autoridade. Onde houver uma autoridade, ali é o seu lugar de direito. Embora Satanás continuamente viole a autoridade de Deus e os homens diariamente se rebelem contra Deus, Deus não permitirá que tal rebeldia continue para sempre. Haverá um momento que, ele vai dizer, agora acabou. Deus vai estabelecer o seu reino. Seu reino será estabelecido nos céus, onde os anjos se revoltaram, e na terra, onde o ser humano se rebelou. Como o Senhor Jesus estabelece o seu reino? Ele estabelece seu reino através da obediência. Ele nunca foi desobediente a Deus. Ele nunca resistiu à autoridade de Deus enquanto esteve aqui como homem. Jesus obedeceu perfeitamente. Ele permitiu que a autoridade de Deus reinasse absolutamente. Estabeleceu então o reino de Deus dentro do reino da sua própria obediência. Agora, exatamente como Jesus fez, a igreja deve e deveria obedecer para que a autoridade de Deus pudesse e possa prosperar e o reino de Deus se manifestar. O reino de Deus se manifesta através da nossa obediência. Ninguém pode representar bem Deus aqui na terra se não for através da obediência à sua palavra, aos seus princípios. Agora,
exatamente como Jesus fez, a igreja então deveria obedecer à autoridade de Deus para que ela possa prosperar e o reino de Deus se manifestar. Repito. Nós falamos em 3 destaques e vamos já para o terceiro destaque e último. Deus ordena que a igreja seja a vanguarda do seu reino, ou seja, que ela vá à frente no seu reino. Depois da queda de Adão, Deus escolheu Noé e sua família. Contudo, eles também falharam depois do dilúvio. Depois Deus chamou Abraão para ser o pai de uma multidão de nações, querendo estabelecer o seu reino através dele. Gênesis 18, 19, nós lemos assim nesse verso: porque eu, é o Senhor falando, o escolhi para que ordene a seus filhos, é Deus falando acerca de Abraão, porque eu escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Abraão foi substituído por Isaque, depois por Jacó. Os descendentes de Jacó se multiplicaram grandemente sob a opressão egípcia. Por isso Deus enviou Moisés para livrá-los do Egito e para estabelecer a nova nação. Mas como havia desobedientes entre eles, Deus os levou através do deserto, a fim de ensinar-lhes a obediência. Não obstante, eles persistiram na rebeldia contra Deus, por isso toda aquela geração pereceu no deserto. Conquanto a geração seguinte conseguisse entrar na terra prometida, não deu ouvidos à palavra de Deus com coração perfeito. Basta você examinar o livro de Juízes e você vai descobrir o que aconteceu. Por isso, não puderam expulsar os cananeus completamente da terra. Saul, mais tarde, veio a se tornar o primeiro rei, mas devido à sua rebeldia, o reino não pôde ser estabelecido. Só depois que Davi foi escolhido, Deus encontrou nele o rei que foi segundo o seu coração. Isso porque Davi obedeceu totalmente à autoridade de Deus. Nós temos uma distinção aqui. Davi errou muitas vezes, falhou, mas em relação à autoridade, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Ele deixou isso muito evidente no seu trato com Saul. Mesmo assim, traços de rebeldia permaneceram dentro da nação. Deus indicou Jerusalém, onde o seu nome seria estabelecido, mas o povo sacrificava num lugar alto, em Gibeon, e assim falhou em obedecer. Antes de Davi havia um reino sem um rei apropriado. No tempo de Davi, ambos, rei e reino, estavam presentes, mas faltava substância espiritual. Por que o reino estava presente? Porque o rei era obediente a Deus. Obedecia a sua palavra, obedecia ao seu mandato.
tudo que Deus disse para ele fazer, ele fez. Mas o reino de Deus tinha que ser estabelecido de modo verdadeiro. Jesus veio a este mundo para estabelecer o reino de Deus. Em Lucas 17, 20 a 20 e 21, nós lemos assim: indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência. Nem dirão, ele está aqui ou lá, ou está lá, ou lá está ele. Porque o reino de Deus está entre vocês, ou dentro de vocês. A preposição que é usada aqui pode ser tanto dentro como entre. No grego tem o mesmo significado. E é interessante que se aplica tanto no contexto em que Jesus estava falando, porque quando Jesus disse isso, o reino de Deus não estava ainda dentro deles, mas estava entre eles. Mas no Evangelho de João, no capítulo 15, não, me passa. No Evangelho de João, capítulo 16, versículo 15. Onde nós lemos assim. Não, né? Que não. 14, 15. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vocês o conhecem porque ele habita com vocês, na pessoa de Jesus, e estará em vocês. Então, esse texto aqui é muito claro em dizer aquilo que Jesus quis dizer quando disse: nem dirão ele com relação ao reino, ele está aqui ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês e logo depois estaria em vocês. O evangelho do reino é duplo em natureza, ou seja, pessoal e geral. De natureza pessoal, porque chama os homens para receberem a vida eterna por meio da fé. João 6,47, nós lemos assim: em verdade lhes digo, são palavras de Jesus, quem crê em mim tem a vida eterna. Quem crê em mim tem a vida eterna. Então é pela fé que nós obtemos a vida eterna. Mas é de natureza geral, porque convida homens para entrar no reino de Deus através do arrependimento. Marcos 1,15, essa foi a mensagem de Jesus desde o início. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Foi isso que João Batista anunciou e foi isso que Jesus anunciou. Pregou: o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. Arrependimento implica em deixar de fazer o que é errado, deixar de ser desobediente, para que você se torne obediente. Deus tem os seus olhos sobre o reino. O Pai Nosso começa e termina com o reino.
O texto começa dizendo não, é a segunda frase: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Esse é o propósito do reino, estabelecimento da vontade de Deus na terra como no céu. O reino de Deus é aquele onde a vontade de Deus é executada sem nenhuma interferência. O Pai Nosso termina assim: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. O reino, o poder e a glória estão interligados. Lá no livro de Apocalipse, quando fala do estabelecimento do reino visível aqui na terra, quando Jesus vier estabelecer o seu reino aqui na terra, antes dele levar a sua igreja, aliás, ele vai estabelecer o seu reino, tudo leva a crer depois que ele levar a sua igreja, ele desce novamente, estabelece seu reino na terra, e aí entra o período de 1000 anos, que nós não sabemos se é literal ou se é... Bom, quanto tempo vai durar? Se são 1000 anos mesmo, mas o texto diz em Apocalipse 12, 10a: então ouvi uma voz forte do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. É quando o reino é estabelecido de maneira plena. Por isso, o campo de ação da autoridade é o reino. Não existe reino sem o estabelecimento da autoridade. Mas só a autoridade só tem sentido se formos obedientes a esta autoridade. O próprio Senhor Jesus, bom, eu vou ler ainda Lucas 17, 21b, porque o reino de Deus está entre vocês, ou dentro de vocês, foi o que Jesus disse. Então, o próprio Senhor Jesus é finalmente o reino de Deus. O reino de Deus em nós, através de Jesus. Se o Senhor Jesus está entre nós, o reino de Deus está em nosso meio. Ele disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Ali estarei no meio deles. Se o Senhor Jesus está então dentro de nós, o reino de Deus está dentro de nós. Isso acontece porque a autoridade de Deus passa a ser completamente executada em nossa vida. Quem recebe Jesus como Salvador deve recebê-lo também como Senhor, reconhecer nele a autoridade sobre a minha vida, a sua vida. Como o reino de Deus está no Senhor Jesus, deve também ser encontrado na igreja, porque a vida do Senhor é liberada para a igreja, assim o reino de Deus se estende à igreja. Efésios 1, 22, 23 diz isso com uma clareza enorme. Aqui diz que Deus, ele está falando de Deus, no verso, um pouco antes do verso 22, e no verso 22 ele diz que Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, Deus sujeitou tudo debaixo dos pés de Cristo, e para que ele fosse o cabeça sobre todas as coisas, a autoridade sobre todas as coisas, o deu à igreja,
a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então, o propósito de Deus é que a plenitude de Cristo esteja na igreja. Começando com Noé, Deus conseguiu obter um reino, mas era um reino terreno, não o reino de Deus. O reino de Deus realmente começa com o Senhor Jesus. No começo, sua esfera de ação foi muito pequena. Hoje, entretanto, como Jesus mesmo disse, se o grão de trigo cair na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Ele estava falando de si mesmo. Então, hoje, entretanto, esse grão de trigo já deu muito fruto. Seu campo de ação abrange não só o Senhor, mas muitos santos. Deus quer que sejamos o seu reino e a sua igreja. Isso porque a igreja tem ordem de constituir o terreno que é o coração dos homens, onde a autoridade de Deus é exercida. A igreja tem ordem de constituir o terreno, o coração dos homens, das pessoas onde a autoridade de Deus é exercida. Ele deseja, então, ter o seu lugar de direito em mais do que apenas alguns indivíduos. Ele quer que isso alcance muitas outras pessoas. E aí vem a responsabilidade de pregarmos o Evangelho a muitos. Conclusão: que toda a igreja lhe conceda proeminência absoluta, a fim de que a sua autoridade prevaleça e não haja rebeldia. Assim Deus há de estabelecer a sua autoridade no meio dos seres que Ele criou. Deus quer que sejamos sujeitos não apenas à autoridade direta dEle, que Ele mesmo exerce, mas também às autoridades delegadas que Ele mesmo estabelece. Nós não podemos ser obedientes a Deus se não formos obedientes às autoridades por Ele delegadas. O que se espera é obediência total e não parcial. Que Deus nos ajude e tenha de nós misericórdia. Amém? Então vamos orar. Deus, nós te damos graça por Jesus, porque Ele é o nosso padrão, porque Ele é o nosso modelo, porque nele nós vemos e encontramos a obediência plena, total, perfeita, e pedimos que Tu nos enchas dele, Tu nos enchas com Teu Espírito para que a vida de Jesus possa manifestar-se em nós, e que o Senhor remova todo resíduo de rebeldia, todo resíduo de desobediência, e nos leve a ser obedientes, fiéis ao Senhor e à Tua palavra. Que o Teu reino seja pleno em nós. Nós te pedimos em nome de Jesus. Ao sair daqui, pedimos que Tu nos leve em paz, nos leve em segurança, e Tu nos tragas nessa noite, para outra vez juntos buscarmos a Tua presença. Que a Tua presença seja viva o tempo todo, em todo o tempo, e particularmente cada vez que nos reunirmos em nome de Jesus. Nós oramos no Seu nome. Amém. Vamos ficar em pé e vamos
cantar.